Bom dia, turma de EJA, sétima etapa, né? Vamos corrigir nossos exercícios, né? Para quem não me conhece, sou o professor Edmilson, não sei se tem algum novato na turma, né? Sou professor de Física da Escola PEC, Escola Pedro Evangelista Caminha, tá bom? Disponibilizei o material para vocês no grupo e também no e-mail da escola. Quem não tiver como imprimir, procura a escola que eles entregam para vocês. No final tem uma lista de exercícios. Coloquei as respostas dessa lista de exercícios também no e-mail da escola e no grupo à disposição de vocês. E agora estou gravando esse vídeo para comentar as questões dessa lista de exercícios que nós passamos, tá ok? Então vamos aí para a primeira questão. O que define a lei de Coulomb? A lei de Coulomb, como muitos chamam. O que define essa lei, gente? Essa lei, a resposta define que a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá bom? Então, quando se fala da lei de Coulomb, né, ela mede a interação, a força entre duas cargas elétricas. Essa força pode ser de atração, né, se as cargas tiverem sinais diferentes, né, uma for positiva, outra for negativa. Essa força pode ser de repulsão, se as duas cargas forem positivas ou se as duas cargas forem negativas, né? Então a lei de Coulomb ela define que essa força de interação entre essas duas cargas elétricas, né, seja diretamente proporcional ao produto entre elas, tá bom? Então essa é a resposta da questão 1, tá ok? Vamos à questão 2. Quais são as partículas elementares que formam o átomo? Gente, o átomo ele é constituído pelos prótons, nêutrons e elétrons, tá ok? Então não existe outra partícula na constituição de um átomo, apenas essas três: prótons, nêutrons e elétrons, tá ok? Essa é a resposta da questão 2. Questão 3. Escreva 5 exemplos de materiais isolantes e 5 de bons condutores, tá bom? Então nós temos materiais considerados isolantes e temos materiais considerados bons condutores. Nessa questão, pede-se 5 exemplos, né, desses materiais. Na resposta de vocês, eu coloquei aí, né, coloquei 5 de cada, mas vocês sabem que tem muitos, né, e é bom pesquisar outros materiais, tanto isolantes como condutores. Então coloquei aí, isolantes, madeira seca, porque madeira verde é condutor, né? Botei madeira seca, vidro comum, algodão, nylon e papel comum. Então esses são exemplos de isolantes. O nylon, sabem que é como se fosse um plástico, né? Temos os condutores. Os condutores eu coloquei corpo humano, ouro, alumínio, prata e cobre. Mas tem vários condutores aí, tá bom? Pesquisem mais, se possível, né? Mas tá aí os 5 exemplos da questão 3. Vamos para a questão 4. Na questão 4, eu coloquei aí, né? É do conhecimento de todos que para ocorrer a aproximação entre dois corpos, pelo menos um deles precisa estar eletrizado. Assim como se explica quando um corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração. Como se explica, gente? Então a resposta. Pode-se afirmar que pelo menos um deles deve estar carregado eletricamente. Né? Para haver força de atração, pelo menos um dos corpos tem que estar carregado eletricamente. Os dois estiverem neutros, não tem força nenhuma, tá bom? Então está aí a resposta da questão 4. Questão 5. Como se comporta a carga elétrica de um sistema eletricamente isolado? Como ela se comporta? Né? Um sistema eletricamente isolado, tá bom, gente? Resposta. A carga elétrica de um sistema eletricamente isolado é constante, isto é, conserva-se. Uma carga elétrica em um sistema eletricamente isolado, ela não vai variar o seu valor, a sua intensidade. Enfim, ela vai permanecer como ela está. Se você encostar, né, outra carga elétrica nela, também isolada, você vai somar o valor das duas, elas vão ficar com o mesmo valor. Soma o valor das duas e divide por 2, por duas cargas. Se você encostar, se forem 3 cargas, você vai somar o valor das 3 e vai dividir por 3. Se você juntar 4, vai somar o valor das 4 e vai dividir por 4. E assim sucessivamente, tá bom? No final temos uma questão que a gente vai demonstrar como se calcula isso. Basta apenas somar o valor de cada uma e dividir pela quantidade. Coisa simples, tá ok? Então a questão 5 aí
Diz que a carga conserva-se. Questão 6. Calcule a intensidade da força de interação entre duas cargas, sendo a carga 1, chamada de Q1, 8 microcoulomb. Gente, esse micro aí, essa letrinha aí que vocês estão vendo, é esse parecido um U, né, chamado de micro, né, microcoulomb. Esse Uzinho aí, ele tem um valor, cuidado, né? Quando ele aparecer, ele é uma potência. Ele é 10 elevado a menos 6, tá bom? É o valor dessa letrinha aí, desse Uzinho aí. 10 elevado a menos 6. Então aí vai ficar o valor dessa carga 1 aí, que 1 vai ser 8 vezes 10 a menos 6, porque ele vale menos 6, tá bom? O C não, o C significa coulomb, né, que é a unidade. A carga 2, 4 microcoulomb, né? Também a carga 2 vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. A letrinha aí, o micro, ela vale 10 a menos 6. Sendo que K, no vácuo, vale 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. Esse é o valor de K, gente. Ele não muda, esse valor aí. Está constante. Ela depende do meio em que está sendo, que está se realizando essa aproximação, esse afastamento entre as cargas, tá bom? O valor de K no vácuo, ele sempre vai valer esse valor aí. 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? E as cargas estão separadas por uma distância representada pela letra D, uma distância de 2 metros, tá bom? Aí essa questão aí nós vamos usar a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, ela mede a intensidade da força, seja de atração, seja de repulsão, ela mede essa força, tá bom? Essa força ela mede essa intensidade, tá bom? Então a gente vai pegar o valor de K, que é 9 vezes 10 a 9, vai multiplicar pelo valor da carga 1, multiplicar pelo valor da carga 2 e vai dividir pelo valor da distância ao quadrado. Aí a gente encontra o que ele quer aí, que é a intensidade da força, tá bom? Da força de interação, tá bom? No final, eu vou demonstrar como se faz essa questão. Eu vou colocar aqui um papel e a gente vai ver como se faz esses cálculos aí. A questão 6, né? Vamos para a questão 7. O que acontece com o objeto neutro que perde elétrons? Se ele perde elétrons, ele vai ficar com mais prótons, então ele vai ficar carregado positivamente, né? Se ele ganha elétrons, ele vai ficar com mais elétrons. Se ele tem mais elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. O corpo é neutro quando ele tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Né? Ele não ganha nem perde prótons, nem o corpo ganha ou perde prótons, porque o próton ele está preso no núcleo, então não tem como ganhar ou perder prótons. Um corpo só ganha ou perde elétrons, tá bom? Se ele ganha elétrons, ele fica com mais elétrons do que prótons, tá bom? Então ele fica carregado negativamente. Se ele perde elétrons, ele fica com mais prótons, então ele fica carregado positivamente. Então coloquem a resposta. Se o objeto está neutro, é porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Se perde elétrons, ficará com mais prótons, né, que são positivos, né? Então o objeto ficará eletrizado positivamente. Resposta da questão 7, né? Questão 8. O que acontece ao se eletrizar um corpo neutro por contato? Por contato é aquele processo de eletrização que você apenas encosta um objeto neutro. Então, a pergunta é: o que acontece ao se eletrizar um corpo neutro por contato? Você pega então um objeto neutro lá e você aproxima o objeto nele, encosta nele o objeto eletrizado. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer com esse corpo neutro? Ele fica com carga de mesmo sinal a daquele que o eletrizou, né? Aquele que o eletrizou, se for positivo, o corpo neutro vai ficar eletrizado positivamente. Se aquele que eletrizou for negativo, o corpo neutro vai ficar eletrizado negativamente, ok? Tá bom? Então vai ficar com a mesma carga, o corpo neutro irá ficar eletrizado com a mesma carga daquele que o encostou, daquele que o eletrizou, tá bom? Questão 8, a resposta da questão 8. Vamos agora para a questão 9. Um corpo eletrizado com carga chamada de QA, de valor 6 vezes 10 a menos 9, é colocado em contato com outro corpo com carga QB, né, carga de B, que vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 9. Qual o valor de cada carga após o contato, gente? Qual o valor de cada carga após o contato? Ou seja, eles vão ficar, depois do contato, a gente vai somar a carga de A com a carga de B e a gente vai dividir pela quantidade de cargas, só são duas, né?
Se um é 6, a outra é 4, então vamos somar 10. Dividido por 2, cada um vai ficar com 5. Como as potências são iguais, que é 10 a menos 9, então a resposta é 5 vezes 10 a menos 9. Mas no final desse vídeo, irei demonstrar também a resolução dessa questão. Questão 10. A respeito do eletroscópio de folha, o que define seu funcionamento? Eletroscópio é aquele aparelho que identifica se um corpo está eletrizado ou não, tá bom? Então a pergunta é, o que define seu funcionamento? Um tipo aí chamado de eletroscópio de folha, mas todos os eletroscópios, eles basicamente têm o mesmo princípio, né? Então o que define o eletroscópio de folha, né? O que define o seu funcionamento? Resposta, é o processo de eletrização por indução, ou seja, o eletroscópio não trabalha com o processo por contato nem por atrito. Ele trabalha com o processo de eletrização por indução, ok? Essa é a resposta aí da questão 10. Questão 11. Uma alta voltagem em um dispositivo elétrico sempre oferece perigo? Alta voltagem, gente, é um dispositivo elétrico, sempre oferece perigo? Resposta, não, desde que a quantidade de carga seja baixa. Só oferecer perigo se a quantidade de carga fosse alta, tá bom? Então essa é a resposta aí. A resposta coloquei não, vírgula, desde que a quantidade de carga envolvida seja baixa. Resolvemos aí a questão 11, né? Vamos para a questão 12. Quais são os processos de eletrização de um corpo? Existem 3 processos de eletrização, né? Por atrito, por contato e por indução. Apenas esses 3, ok? Agora vamos para a nossa resolução das duas questões que ficaram pendentes, questão 6 e questão 9, tá ok? Vou só posicionar aqui o aparelho, o celular, para que a gente possa fazer essa demonstração. Bem, então agora vamos para a resolução das questões, questão 6 e questão 9, né? Que nós ficamos para demonstrar como se resolve. Vou posicionar aqui o aparelho para a folha de papel, para que a gente possa explicar melhor isso aqui, tá bom? Como é que funciona. Vamos lá? Posicionando aqui. Vamos aí para a questão 6, né? Questão 6 nós temos duas cargas. Carga 1, 8 microcoulomb, carga 2, 4 microcoulomb, sendo que K no vácuo vale 9 vezes 10 a 9. As cargas estão separadas por uma distância de 2 metros. Ele quer que calcule a intensidade da força de interação entre as cargas. Se as duas cargas estão positivas, essa força aí vai ser de repulsão, não é isso? Então vamos lá. Vamos calcular aqui calcular a intensidade da força utilizando a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o seguinte, a gente vai pegar, calcular a força vai ser igual a K, que é a constante, vezes no caso ali vezes a carga 1, que é Q1, vezes a carga 2, né? Esses produtos, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Então vamos aqui para a força aqui. Força vai ser igual. Qual o valor de K? O valor de K é 9 vezes 10 elevado a 9. Sempre esse valorzinho aí, né? Vezes o valor da carga 1, gente. A carga 1 vale 8 microcoulomb, como está na questão. 8, eu não vou colocar aquele micro aqui não, aquele use não. Ele vale 10 a menos 6. Vezes a carga 2, né? A carga 2, ela vale 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6, que é aquela letrazinha lá, o coulomb, o micro, ele vale 10 a menos 6. Isso tudo aqui dividido pela distância ao quadrado. Quanto é a distância ao quadrado, gente? É 2 elevado ao quadrado, que é a distância 2 metros que está lá na questão, tá ok? Então, força vai ser igual. Vamos multiplicar tudo isso aqui, ó. Trabalhar primeiro com os números, depois com as potências. Primeiro com os números, ó. 9, 8 e 4. Multiplicar tudo, depois as potências. 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Então, vamos lá. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 4. Vou mostrar bem aqui como se faz esse cálculozinho aqui, ó. 4 vezes 72. Vamos lá. 4 vezes 2 dá 8, né? 4 vezes 7, 28. Então, esse produto aqui, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 4 dá 288. 288. Vezes a potência, gente. Potência
multiplicação de potência de mesma base, no caso aqui 10, 10, 10, conserva a base e soma os expoentes, 9, menos 6 e menos 6. Como é que eu vou somar os expoentes? Primeiro soma os expoentes de mesmo sinal, menos 6 com menos 6 vai dar menos 12, tá bom? Depois o expoente sinal contrário. Menos 6 com menos 6 dá menos 12, menos 12 mais 9. Então, se fosse tudo um sinal só somava, né? Mas temos sinais mais e sinal menos. Então, menos 6 com menos 6, menos 12 mais 9, ou seja, o número maior menos o menor, 12 menos 9 vai dar 3. Como o número maior, que é 12, o sinal é negativo, então permanece o sinal negativo. Isso tudo aqui dividido pela distância ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser igual a 4, ok? Vamos dividir agora 288 por 4, não é isso? Para encontrar o valor, a intensidade da força, que é o que a questão quer. Gente, aqui é só dividir aqui, né? A gente pega aqui, 288, divide aqui no cantinho aqui, ó. Dividir bem aqui, ó. 288 dividido por 4, só para demonstrar, bem simples aqui de fazer. 28 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Baixo 8. 8 por 4 dá 2. 2 vezes 7, 8. Para 8, nada. Encontramos aqui. Se dividirmos 288 por 4, encontramos 72. A potência só conservada, ok? 10 a menos 3. Força é medida em Newton. Então, aqui está a resposta da questão 6, tá ok? A resposta da questão 6 está aqui, beleza? A intensidade da força que nós encontramos foi 72 vezes 10 a menos 3. E vamos para a questão 9, né? Que ele quer que juntou duas cargas lá. Questão 9 aqui, vamos fazer ela aqui, é bem simples, né? Questão 9. Questão 9 diz o seguinte: é um corpo eletrizado com carga QA, chamado de QA, né? 6 vezes 10 a menos 9 é colocado em contato com outro corpo de carga B, chamado de QB, 4 vezes 10 a menos 9. Qual o valor da carga após o contato? Ó, gente, se colocar 2 ou 3 ou 4 cargas em contato, soma os valores delas e divide pela quantidade. Então, temos ali duas cargas, carga A e carga B. Vamos fazer o seguinte: carga A mais carga B dividido por 2, porque essas são duas cargas. Quanto é que vale a carga A? A carga A vale 6 vezes 10 a menos 9, não é isso? Carga A vale 6 vezes 10 a menos 9. Mais a carga B. Quanto é que vale a carga B? 4 vezes 10 a menos 9. E vamos dividir pela quantidade de cargas, né? No caso, 2. Duas cargas, não é isso? Somando aqui, 6 mais 4 vai ser igual a 10. Como o sinal aqui é de mais, se fosse de mais ou de menos, ou seja, e as potências são iguais, a gente vai simplesmente conservar a potência, tá bom? Conserva a potência, ou seja, 10, 6 mais 4 deu 10, vezes 10 a menos 9, só conservar a potência, dividido por 2. Gente, quanto é 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 dá 5. 5 permanece a potência vezes 10 a menos 9. Encontramos um valor aqui. Esse valor ele serve tanto para a carga A quanto para a carga B, ou seja, as duas se juntaram. Então podemos dizer que carga A vai ser igual a carga B, e as duas vão ficar com o valor de 5 vezes 10 a menos 9 coulomb, porque carga é medida em coulomb. Beleza? Bem, gente, espero ter ficado claro aí a resolução das questões, né? Voltando aqui para encerrar. Obrigado aí pela participação de vocês. Estudem e a gente vai providenciar uma avaliação aí com vocês nesses dias, tá ok? Um obrigado a todos, fiquem em casa e fiquem com Deus. Tchau!